Que a paz do Senhor esteja com você. Aquela paz que excede todo o entendimento, que vai além de qualquer circunstância. Ela está ali. A paz do Senhor é aquela que o mundo não entende. Mas é esta paz que vem do Senhor que eu peço que Deus derrame agora sobre a sua vida. Hoje e sempre. Amém. A palavra que Deus nos deu hoje, eu vou ler no livro de Marcos, no Novo Testamento, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 32. Jesus no Getsêmani. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali, Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Ele sabia que tudo é possível, tudo era possível a Deus. Tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Ele exclama ao Senhor: passa de mim este cálice, porque Deus revelou a ele que era chegada a hora do sacrifício. Porém, Jesus continua depois que ele diz: Pai, eu sei que para o Senhor tudo é possível. Passe de mim esse cálice. Mas ele diz: porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. No mesmo momento que ele pede a Deus para que Deus passe aquele cálice dele, porque ali o Senhor revelou tudo o que ia acontecer, todo o sofrimento que ele ia passar, até a sua morte. E quando o Senhor revelou isso a Jesus, Jesus pede isso ao Senhor, numa aflição, numa tristeza até a morte, numa angústia, num pavor terrível. Quando foi revelado aquilo que ele sabia que ia acontecer. Mas uma coisa é você saber que um dia aquilo vai acontecer. A outra coisa é você saber, meu filho, é agora o momento que vai acontecer. E quando ele disse é agora, Jesus sentiu uma profunda tristeza, uma angústia, um pavor. E ele faz esse pedido ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. E ele disse: eu sei que tudo é possível para o Senhor. Porém, que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque ele sabia que a vontade de Deus tinha que se cumprir. Ele sabia. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo. E hoje o Senhor nos pergunta: você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha o alerta de Jesus. Este alerta é para nós.
neste dia de hoje. Você está dormindo? Será que você não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. O espírito é perfeito. Foi Deus que deu esse espírito para você. Esse espírito que faz você viver. Foi Deus. Então ele está perfeito, ele está pronto. Mas a carne é fraca. A carne é aquela que ouve o que o adversário de nossas almas coloca diante de nós. As distrações é a carne que ouve. Ela é fraca. Vigiai e orai, assim diz o Senhor. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Ele foi lá clamar a Deus, o socorro de Deus ali naquela aflição dele, naquela dor, no desespero dele. Mas que a vontade de Deus fosse feita, mesmo ele temendo a morte. Ele enfrentou isso, mas que a vossa vontade seja feita, Pai. E quando volta, aqueles que o Senhor esperou neles, foram eles 3 que foram escolhidos para ficarem ali. Pedro, Tiago e João, para ficarem ali, pertinho dele, vigiando, orando, enquanto ele orava, porque era chegada a hora. Mas achou-os dormindo outra vez, porque os olhos deles estavam pesados. Como estão os teus olhos? O adversário, ele trabalha nisso, em pesar os nossos olhos diante de Deus. Tem gente que quando começa a orar, já chega o sono. Tá um sonífero bom? É ler a Bíblia ou fazer oração? O sono bom. Primeiro porque nós temos paz diante de Deus. E aí, o que acontece? Vem o sono e você nem conclui aquilo que você... Já aconteceu muito isso comigo. Eu só ia, principalmente antes da pandemia, demais. Eu só ia orar e ler a Bíblia quando já estava no meu finalzinho para dormir, porque eu já estava cansada. E eu já achava que estava bom demais na hora desses que eu subia para dormir, aí era que eu ia orar. Aí, às vezes, a minha oração se resumia só, Senhor, tu sabes como eu te amo, e dormia. O sono bom, não sonífero. Principalmente quando a gente deixa o Senhor para o último lugar no nosso dia. A última coisa que nós vamos fazer, falar com o Senhor, com aquele que deu o fôlego de vida para a gente acordar pela manhã. Então, o pesar do sono. Primeiro porque nós deixamos o Senhor sempre no último lugar. Principalmente antes da pandemia. Eu, pelo menos, com certeza. Confesso aos irmãos que eu tinha esse problema. E achava que estava tudo muito bem. Aquela oração rápida, aquela leitura sonolenta, as letras. E o sono bom, quando era na hora de orar. E assim estava Pedro, Tiago e João. E aí, e não sabiam o que ele respondeu. Eles ficaram sem resposta para Jesus quando Jesus fez a mesma pergunta. Mas vocês estão dormindo? E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando.
Vocês ainda estão dormindo e descansando. Vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta! Aí eles acordaram. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantou-se. Sim, o Senhor Jesus disse: chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E aí o último versículo: levantem-se, Jesus disse, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. É incrível quando o Senhor quer nos alertar. É incrível. E ele me mostra o que ele quer dizer com esta passagem que nós acabamos de fazer a leitura dela. Que nós ainda estamos dormindo espiritualmente. Ainda precisamos acordar. Desperta, igreja do Senhor. Desperta. Vigiai e orai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É tendenciosa para o pecado. Devemos vigiar para não cairmos em tentação. Acorde, igreja do Senhor. Levantem-se. Levantem-se. Eis que o traidor se aproxima. Devemos ter muito cuidado, irmãos. Eu não estou dizendo para vocês ficarem apavorados, desesperados, não. Eu estou dizendo para vocês, vigiai e orai. Para que nós possamos ter uma vida verdadeira com Deus, uma vida boa aqui na terra, precisamos vigiar mais, orar mais, buscar mais a presença do Senhor. Devemos ficar mais atentos, não às vozes do mundo, não às mentiras, os engodos de Satanás, não ao terrorismo de Satanás, querendo apavorar as pessoas, não. Porque nele o mal não nos alcançará. Se você estiver firmada no Senhor, eu garanto a você que dias melhores virão. Eu não estou profetizando nem o bem, nem o mal. Eu estou dizendo que aquele que anda no Senhor, aquele que vigia e ora, ele terá dias melhores. Ele superará todos os problemas, todas as angústias que estão acontecendo, tudo isso nós vamos superar no Senhor. Nós vamos cantar o hino da vitória. Mas ao mesmo tempo eu digo, para aquele que tô nem aí, sabe aquele que não tá nem aí, que não quer saber de nada ligado à vida, que prefere ficar ouvindo asneiras do diabo, que prefere ficar displicente, brincando e dormindo espiritualmente, sonhando. Eu sonhei, sonhando, esquecendo de pensar no Senhor, de buscar a vida. Ah, menina, esse livro tem tanta letra. Oh, é cheio de letra, cheio de letra. E a letra ainda diz, ei, não peque não. Aí eu não vou nem poder fazer o que eu tô querendo fazer. Essa mulher fala. Dá pra você falar menos não, falar mais devagar. Assim, sabe o que você deveria fazer? Resuma. Tem gente
que quer que eu resuma, diminua, porque eu falo muito. Ah, eu me estendo demais. É tão chato. Eu tô doida para ver as coisas do mundo. Aquelas propagandas bem idiotas. Aquele monte de besteira que não vai me levar a nada. Agora, aquela mulher falando sobre vida. Ah, vida aqui na terra com Deus e uma vida eterna na glória. Se eu renunciar ao tal do pecado. Não existe mais pecado, não. Pode tudo. O mundo já disse que pode a tudo. E tem mais uma coisa. Ela não tenha cuidado não para não ser processada com essa história dela ficar falando a verdade aí, nesse vídeo, todas as manhãs. Com a mesma conversa, aquela mulher diz a mesma coisa. É porque ela não muda não, sabe a palavra? Ela não muda. Aí como ela não muda, ela é a mesma. Aí eu sou repetitiva, redundante, chata, é verdade. Ah, você poderia ser mais, simplificar mais, enxugue mais esse vídeo, porque senão ninguém vai querer assistir. Tem nada não. Ele vai alcançar quem o Senhor quiser que ele alcance. Ele vai chegar até aquela pessoa que precisa ser alcançada, que precisa da graça e das águas do Espírito Santo de Deus, e aí ela será abençoada por esta palavra, que é tão chata e redundante para muitos. O Senhor me revelou isso. Muitos não crerão. Muitos não crerão. Que o Senhor me visitou na madrugada do dia 22 de março de 2020. Para que eu fizesse este canal para falar a verdade. Você quer ouvir a verdade? Então você tenha certeza que é só ela que eu falo. É nesta verdade aqui. Sabe para quê? Para que você tenha vida e vida em abundância. Para que você conheça a verdade que liberta. Para que você realmente tenha uma vida com propósito, uma vida com sabor. A minha vida tem muito mais sabor agora, depois desse encontro que eu tive com o Senhor na madrugada do dia 22 de março de 2020. Eu poderia ter dito só uma vez, mas eu digo tantas vezes, o Espírito Santo me faça dizer. Porque eu tenho que dizer. Eu me perco se for eu falando. Mas se for ele, mesmo que seja redundante, ouça. Ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Vigiai e orai, para não cairdes em tentações. Toda tentação leva para a morte eterna. Acorde, igreja do Senhor. Levante-se. Cuidado. O traidor se aproxima. Ele está rondando, tentando tragar você. Ele quer tragar você pelo simples fato de você ser a imagem e semelhança do Senhor. Mesmo que você esteja longe dele, você continua sendo. Não tem como negar o que nós somos. Nós somos imagem e semelhança do Deus Altíssimo, do autor de nossas vidas. E o adversário quer roubar a sua vida. Vigiai e orai, porque o teu espírito está pronto, mas a carne, a nossa carne, é fraca e quer nos levar para a morte. Vigiai e orai. Eu fiz algumas anotações. O sangue de Jesus sara a nossa terra. Porque em Lucas, falando sobre a mesma passagem da Bíblia, Lucas acrescentou uma coisa ao evangelho de Mateus e de Marcos.
no Lucas, capítulo 22, versículo 41 ao 44. Ele diz assim: Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, olha só, foi o 43, o versículo 43 e o 44, que ele acrescentou: Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus estava no muito maior desespero e se sentindo tão sozinho, porque os 3 amigos que ele escolheu para estar com ele ali naquele momento tão difícil, que o traidor estava chegando, que ele ia ser entregue nas mãos dos pecadores, ia ser morto, crucificado. E ele ali naquela angústia, naquela certeza do que ia acontecer com ele. Ele chorando sozinho, porque os seus amigos dormiam. Eles não estavam preocupados. Primeiro, que não era por mal, não. Eles amavam Jesus. E Jesus sabia que eles os amavam. Mas eles não sabiam a dimensão do que estava para acontecer. Por isso que eles estavam dormindo. Nós não sabemos a importância de andarmos vigilantes, de andarmos em oração constante. Nós não sabemos a importância disso. Mas é importante para que você não se perca. Fique vigilante. Mas os amigos não sabiam a dimensão, o tamanho da ousadia do que ia acontecer ali, como nós não sabemos até que ponto que nós estamos orando para que o mal não nos alcance. Parece que essas pessoas que vivem dormindo e só fazendo o que o mundo oferece o tempo todo e não se lembram de Deus, que eles estão ali dormindo, parece que eles nem sabem que estão caminhando para a morte eterna. Não é isso? Porque senão eles não estavam dormindo. A mesma coisa, os 3 amigos de Jesus, eles dormiam porque eles não estavam entendendo a dimensão do que Jesus estava sofrendo. O que Jesus ia passar agora, naquele momento. Por isso que eles dormiam. E ali, Jesus, aparece para Jesus um anjo para confortá-lo. Mas a dor de Jesus era tanta. E estando em agonia, Jesus estava em agonia, orava mais intensamente. O anjo chegou ali para confortá-lo e ele orava mais intensamente, clamando: Abba, Pai, ajuda-me, Senhor. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E quando as gotas de sangue de Jesus caíram sobre a terra, por todas as vezes que ele, naquele caminho para o Calvário, ele levando a sua cruz, que rasgava o seu ombro, que já estava rasgado dos açoites. As gotas de sangue de Jesus sobre a terra, naquele caminho para o Calvário. Aquele sangue tinha o poder de sarar a terra que estava enferma e não sabia. O sangue de Jesus tem poder de sarar toda e qualquer enfermidade. Enfermidade da alma, do espírito e do corpo. Enfermidade da mente. Ele tem o poder, o sangue de Jesus tem poder
E aquelas gotas de sangue que estavam ali, caindo sobre a terra. E o sangue que Jesus derramou no suor, ele sangrou. Foi tão intensa a agonia dele que os vasos se romperam. E ele sangrou de tanta dor, porque ele sabia de tudo. A dor da traição de Judas, a dor dos açoites, a dor dos pregos nas suas mãos e nos seus pés, a dor dos cravos, daquela coroa de espinhos, quando cravava na sua cabeça, cortando a sua cabeça, em vários lugares. A dor de quando foi enfiado nele a lança e ele foi transpassado na cruz. Ali ele foi transpassado. E ele queria ter certeza que ele estava morto. Jesus já estava morto. Jesus não precisou de ser quebrado nenhum osso dele, como tem no livro de Isaías, já dizia isso, que ele seria transpassado pelas nossas transgressões, contado entre os pecadores, ali na cruz. Foram quantos hoje crucificados? Foram 3. Jesus e os 2 ladrões. Tudo isso tem no livro de Isaías, muitos séculos antes da vinda de Jesus. O livro, esse livro é vivo. A palavra de Deus é santa. A palavra de Deus é poderosa. E o sangue de Jesus sara. O sangue de Jesus sara a nossa terra. A importância da oração. Quando Jesus orava, apareceu o anjo para confortá-lo. Apareceu o anjo para confortá-lo. Ou seja, quando você ora, tenha certeza, o Senhor está com você, está do seu lado. Jesus, mesmo vendo que estava sozinho dos amigos, porque os amigos dormiam, quando ele orava, ele sabia que o Pai estava ouvindo aquilo que ele orava. E ele sabia que o Pai estava com ele. Ele sentiu a ausência do Pai no momento em que o Pai foi recebê-lo na glória. Mas o Pai estava com ele ali na cruz. Ele só procurou o Pai. Ele disse: Pai, por que me abandonaste? Essa pergunta de Jesus foi um momento, a fração de segundos, enquanto o Senhor se apartou dele para que os pecados do mundo ficassem sobre ele. Todos os pecados do mundo. E o pecado, as trevas, ela não consegue ficar junto da luz. E ali o Senhor, aquele momento que Jesus diz: Pai, por que me abandonaste? É só porque o pecado do mundo inteiro estava sobre os ombros dele. Sobre os ombros do nosso Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vive e reina para sempre. Mas ali no momento em que ele estava na cruz, que ele sente a falta do Pai, era o momento em que os nossos pecados estavam sobre ele. E houve todas aquelas trevas, toda a terra ficou escura. E o Senhor, Pai, recebeu o Filho na glória. Quando ele diz: Pai,
Em tuas mãos eu entrego a minha alma, o meu espírito. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí Jesus realmente é recebido pelo Pai no céu. Mas no momento que ele estava em Getsemane, né? Jesus no Getsemane. Naquele momento que Jesus está ali, ele chora desesperado, porque estava sendo revelado para ele tudo o que ele ia passar. E passou por nós. Mas ele teve o cuidado, mesmo ali sabendo que era o momento dele, ele corria para os seus discípulos e dizia: vocês estão dormindo? E assim o Senhor diz nesta manhã: acorde. Vocês estão dormindo ainda? Acordem. É chegada a hora do despertar. Acorda, 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 povo de Deus. Para de pecar. Chega de pecado. Basta. Basta. Levantem-se. Tomem posição de imagem e semelhança do Senhor. Se permitam ser lavados pelo sangue de Jesus para serem sarados, curados. A terra está enferma. O povo peca demais. Brinca demais com o Senhor. Não há mais reverência ao nosso Senhor. A irreverência é tanta, que invadem os templos e fazem o que em Sodoma era feito dentro dos templos. Sabe por que eles não foram fulminados naquele momento? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E aqueles cegos espirituais que estavam ali, fazendo libertinagens, cometendo coisas terríveis, abominações terríveis no templo do Senhor, o Senhor morreu por eles também. Mas é tempo de acordar. Chega de brincadeira. Chega de desrespeito ao nosso Criador. A terra está enferma. Toda a terra geme de tanto pecado. Porque o preço do pecado é a morte. E nós vamos perecer se escolhermos a morte. Eu estou sendo até redundante, óbvia. Se eu continuar dormindo, se eu continuar, terminou o vídeo, terminou. Sim, tá bom. Aí pronto, agora sim. Pega o celular e começa tudo de novo. E vai e peca, e desrespeita, e fala do próximo, e não ama a Deus, e não ama o seu próximo, e continua na bagunça, é a guerra, vamos ver, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí, eu só digo uma coisa. Vigiai e orai. Se não levar a sério o que Deus está falando, depois não se assombre. Não se assombre. Porque o preço do pecado é a morte. Se continuar no pecado, você vai perecer. Eu não tenho mais outra palavra para dizer. É óbvio que se você continuar nesta dormência espiritual, se distraindo com o mundo,
concordando com o pecado, achando que tudo bem, também é muito exagero. Ela é muito radical. Não, ela é muito radical. Ela é muito radical. Não, deixa eu lhe explicar. Eu não sou nada. Eu só sou um microfone. E Deus, o Criador dos céus e da terra, o autor de sua vida, ele não muda. Tudo que ele disse é para fazer do jeito que ele disse. E se você não olhar para ele, você vai perecer. Eu não sou radical, não. Eu sou apenas um microfone. Um microfone falho. Sou redundante. Fico repetindo, demoro demais. Chatice. Passo tempo demais. É cansativo. É muito cansativo. O tempo todo. E ela insiste na mesma tecla. É porque só tem essa tecla. A tecla do mundo é chamando você para a morte. E a tecla da vida é o Senhor dizendo, arrependa-se e volte-se para mim. Vida só em mim, assim diz o Senhor. Vigiai e orai, porque o teu espírito está pronto, mas a tua carne, a minha carne, a carne é fraca. É isso que Deus quer falar nesta manhã. Acorde, desperte, igreja do Senhor. Ninguém chega diante do Senhor de qualquer forma. Vamos lembrar da cruz? Eu vou ler agora a harpa cristã, o hino 291, a mensagem da cruz. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, renunciando todos os dias o pecado que bate na minha porta. Porque é um ponto certo, é Satanás todos os dias tentando contra o povo de Deus. Capenga, chega todo torto, aí eu, glória a Deus! Ele sai, aí se embora. Mas no outro dia, estou ali de novo. Eu digo, quero não, quero morte não, pode ir embora. Aí ele, vai-se embora. Todo dia, o bichinho teimoso. Mas eu também levarei minha cruz, até por uma coroa trocar. Tem isso também, sabia? Você sabia que se você renunciar ao pecado, carregar a sua cruz e seguir para Jesus Cristo, o Cristo, sacrifício vivo, caminho é através dele, estreitinha a porta. E você ali carregando a cruz pesada, porque tem muita gente que gosta do pecado, e aquele pecadinho, ou pecadinho de estimação, eu vou renunciar, ou tá doendo, mas eu vou renunciar. E continua carregando a sua cruz. Ela fica leve. Quanto mais você se aproxima da cruz de Jesus, mais leve fica a sua cruz. A minha eu não tô mais nem sentindo. Eu não tô mais sentindo ela, não. É até um prazer dizer não ao pecado. Acredita, não é porque eu sou boazinha, não. É porque ele se aproxima de mim. E aí, quando ele se aproxima de mim, aquele pecado se torna para mim até... Eu tenho até nojo. Pode acreditar. E você também vai ter, por incrível que pareça. Esse pecado que você acha o máximo, você vai sentir nojo e muita misericórdia. É tão incrível. Nojo não é porque você vai se sentir melhor, não. É porque o pecado é asqueroso mesmo. É sujo. Não é o sujo? Tem gente que chama ele o encardido. Eu acho tão bonito. A minha tia de coração, que é a tia do meu esposo, ela chama o encardido. Ele é sujo. Por isso que a gente sente nojo dele.
e não do ser humano que está no pecado. Esse você deve amar, viu? Mas aí, ele diz isso. O hino aqui diz: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar para o meu próximo. Chamar aquele que está no pecado, mergulhado no pecado. Venha para a vida. Olha, é isso o caminho. Você não vai mais nem sentir essa cruz. Está pesada agora. Mas você vai ver como vai ficar maneirinha. Oh, vai ficar tão leve. Quanto mais você se aproximar do Senhor. Levarei eu também minha cruz. Tá leve. Eu nem sinto cruz. Mas eu sei que ela tá aqui. Mas ela tá tão leve. E vou trocar essa cruz por uma coroa. Ele vai me dar uma coroa. Eu vou entregar a cruz que eu carreguei durante todo o meu tempo aqui na terra. E quando chegar lá, vai ser trocada por uma coroa. Tem aqui. Nós vamos estar com ele, com o Rei da Glória. Oh, meu Deus, lá não tem lágrimas, não tem sofrimento, não tem tristeza, não tem dor, só tem alegria, amor, paz, plenitude de vida. O adversário coloca na mente das pessoas que lá é uma coisa tão sem graça, não tem graça nenhuma. Diz desse jeito: por que eu vou querer ir para o céu lá, aquela rotina, aquela mesmice? É não. Mesmice é lá no inferno. Uma mesmice ardosa, viu? Fedida, porque a palavra diz que fede a enxofre. Lá onde o encardido mora, fede a enxofre. Lá é fedido, lá é sujo e lá é quente. Quero não, essa rotina para mim não. Queira também não. Queira não. É ruim ficar com alguém que te odeia eternamente e ardendo lá, só gritando. Tem ranger de dentes lá, tem também na Bíblia dizendo isso. Lá a dor é tanta. Ora, a gente queima a pontinha do dedo, fica ai, 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 ai. Agora imagina o corpo todinho queimando eternamente. Aí dá para ranger os dentes mesmo, que diz que tem ranger de dentes lá. Quero não. Eu prefiro carregar minha cruz e até ele. E quando eu chegar lá, vai ser trocada. Ele vai me dar uma coroa no lugar da cruz. Aí aqui ele continua: desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Ele foi até, olha, ele desceu à terra. Passou 33 anos aqui na terra. E foi pregado na cruz por nós. Pagou o preço. Eu amo demais Jesus. Essa cruz tem para mim atrativos sem fim. Porque nela Jesus me salvou. Quando Jesus disse está consumado, aí o adversário não pôde mais. Eita, que ele pagou o preço. E agora eu tenho herança. Eita, que basta que eu me arrependa e não peque mais, que eu terei uma vida eterna com ele na glória. E aí eu vou entregar a minha cruz e ele vai me dar uma coroa. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. É para isso. Porque através do sacrifício de Jesus, você se torna cada dia mais santo, mais separado do mundo. O mundo não te atrai mais. Cada dia você vai chegando na santificação. Você diz: menino, aquilo que eu achava um sacrifício tão grande renunciar, aí eu tô achando tão bom não viver com aquilo. Aquilo estava me levando para a morte. Era uma alegria mentirosa, falsa, que estava me levando para a morte. Ai, que coisa boa. Ô cruz maravilhosa, Jesus, muito obrigada pela cruz. Porque ela me santifica. Me faz separado do mundo.
Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Nós não podemos esquecer do sacrifício. Tem gente que esquece do sacrifício da cruz. E tem gente que ainda zomba do sacrifício da cruz. Tem gente que escarnece o sacrifício da cruz. Tem gente que usa isso como uma alegoria da festa da carne. Tome pandemia! Cristo vem me buscar e com ele, no lar, uma parte da glória hei de ter. Eita, que coisa linda! Que promessa, a herança! Quero sempre, Cristo vem me buscar e com ele no lar, porque lá, com Jesus, é que é o nosso lugar. É nele. O lugar de descanso, de alegria e de paz, nele. Quando ele faz morada em você, você tem alegria e paz onde você estiver. Aonde você estiver, você tem alegria, abundância de alegria, paz e vida. Oh, meu Deus, é bom demais andar com ele. Tem essa história de tá pensando que aquela rotina não é uma rotina tão abençoada, é tanta alegria e é uma renovação diária. Você já pensou todos os dias você ser renovado pelas misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã? Todos os dias você tem a oportunidade de servir a Deus, de adorar a Deus, de viver em Cristo e Ele em você. Isso é bom demais. E com Ele no lar, quando nós chegarmos lá, depois da nossa missão aqui na terra, aí nós vamos para o nosso lar, o verdadeiro lugar, o lugar preparado. Jesus Cristo disse: eu vou preparar-vos o lugar. Ele foi preparar o lugar para nós. Isso é muito importante. Há um lugar preparado para você. E você prefere ficar lá, se queimando todinho eternamente. Há um lugar preparado para você. Você é de lá. Você é de lá. Seu espírito veio de lá e quer voltar para lá. Tem sede de Deus. Quer comunhão com Deus. Há um espaço nessa veste aqui que só quem preenche é o Espírito Santo de Deus. Aí o homem não conhece, aí tenta preencher com bebida alcoólica, tenta preencher dando satisfação à carne, tenta preencher no pecado. Não vai preencher nunca, porque é coisa de espírito. O Espírito Santo de Deus com o seu espírito. Não tem nada a ver com carne. Sabe essa alegria que não tem quem entenda? Que tem gente que tem um monte de dinheiro, mas não conhece a palavra de Deus, aí tem um vazio, sempre ele precisa comprar alguma coisa. Compra, 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 compra. Tem gente que fica com a doença de comprar, que enche a casa de objetos, fica andando por cima dos objetos, com tudo podre dentro da casa, tudo podre que comprou, que apodreceu, que você não deu vencimento. E você comprando e comprando e comprando e comprando, e o vaziozão. Tá faltando. Dinheiro nenhum no mundo, o dinheiro do mundo todo, não compra. Isso que eu tô sentindo agora. A presença. Compra não. É uma presença que enche o meu espírito de alegria, de paz. Oh, aleluia. Compra não. Nada, nem o dinheiro do mundo. Essa alegria, essa paz. Essa paz, essa coisa boa. Esse prazer de viver. Só nele. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vale a pena. Vale a pena renunciar ao pecado. Entregar sua vida a Jesus. Você vai ser feliz, verdadeiramente feliz. Você vai se surpreender. Ele te preenche de tal forma que você não precisa de outra coisa. Ele é suficiente. As demais coisas nos são acrescentadas, mas ele é o suficiente. Eu agradeço muito a Deus tudo que Deus já me deu. Agradeço a Deus por tudo que Ele já me deu. Por tudo que Ele me dá e que Ele me dará. Mas eu digo, irmãos, com toda a certeza do meu coração, que Ele já é o suficiente. Ele me preenche. Ele me faz feliz. Ele alegra minha alma. Eu me contenho quando eu falo do Senhor. Eu tento me conter para não escandalizar, porque tem pessoas que não conseguem. Eu fico até preocupada quando o Espírito Santo me toma de tal forma que eu balbucio palavras que nem eu entendo, mas que me dá paz. É o que vem do Senhor, mas é a alegria do Espírito Santo de Deus. É a presença suficiente. As demais coisas, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor me deu. Mas o mais valioso é a tua presença, é a tua graça. A tua graça nos basta. Aí as coisas vêm correndo à nossa procura. Vêm os acréscimos, consequência natural de quem anda com Ele, com o Senhor, abençoador. Quem anda com o abençoador é abençoado todo o momento. Eu sou abençoada todo o momento. Acredita? Eu sou tão abençoada por Deus, tão abençoada, que o adversário está todo... Olha, quando ele tenta contra mim, eu tenho certeza que ele já sabe. Ele já sabe. Porque eu já disse isso bem alto. Porque ele é tão pequeno que ele só ouve aquilo que é a palavra que sai de nossa boca. Porque ele é pequeno. Mas aquilo que você pensa, o Espírito Santo já sabe. Porque Deus, Ele derramou o Espírito em você. Esse Espírito Ele conhece muito bem. Quando você pensa, o Senhor já sabe. Agora o inimigo sabe, porque eu já disse em alto e bom som: Senhor, eu estou passando pela prova agora. Está acontecendo isso, isso, isso. O Senhor está vendo. Às vezes eu estou tão apertada que o Senhor está vendo. O Senhor está vendo, Senhor, essa situação. Eu entrego nas tuas mãos essa situação. Se o Senhor quiser resolver agora, resolve, eu sei. Se o Senhor não quiser resolver agora, eu ainda vou continuar te glorificando. Glórias a ti, meu Deus. Eu te amo, eu te adoro. Senhor, eu te amo. A minha decisão é essa. Não importa se vai tudo bem ou se vai tudo difícil. Me importa é que o Senhor esteja comigo. Aí eu tô aqui glorificando a Deus. Quando eu vejo, tudo se faz tão calmo. Toda aquela aflição passa. Ela sai e eu fico cheia de alegria e glorificando a Deus. E aí, claro que o adversário já saiu. Caim, vai embora. Ah, cabra besta. Se quiser mais, quer mais glória a Deus? Não, então não chegue nem aqui perto. Porque é tanto glória a Deus, mas é de coração, de alma, de alegria, de espírito mesmo. Não é um glória a Deus forçado, não. É um glória a Deus cheio de gratidão, cheio do amor de Deus, cheio de alegria. É a presença que lança fora todo medo, toda dor, todo sofrimento.
é lançado fora quando o Senhor chega. A presença do Senhor, a graça dele nos basta. Então, vamos respeitar o sacrifício de Jesus? Vamos fazer uma campanha. Cada pessoa que ouvir este vídeo, diga desse jeito: ei, quando eu vi alguma piada contra Deus, ou qualquer tipo de coisa que seja contra a graça e a vontade de Deus, vamos dizer não. Vamos nos reunir como cidadão. Vamos nos reunir. É um direito nosso. Para ser uma só voz. Vamos ser a voz. Diante do Congresso Nacional, diante do Supremo Tribunal Federal, diante do Presidente da República, de todas as autoridades constituídas por Deus. Vamos chegar diante deles e vamos dizer: nós não queremos desrespeito ao nosso Senhor. Vocês estão falando em respeito? Pois agora nós queremos seguir o livro da verdade, a Bíblia Sagrada. Nós confessamos que precisamos do Senhor, precisamos de Deus, e que vocês todos, autoridades constituídas por Deus, precisam muito de oração. Tem que vigiar. Do presidente da República, as excelências, os ministros do Supremo Tribunal Federal, os senadores e deputados federais e estaduais, os vereadores. Cuidado com as leis. O legislativo, que são os senadores, deputados e vereadores. As leis agora têm que ser respeitando o meu Senhor, viu? Nós queremos respeito a Deus. Chega de zombar de Deus. Queremos nas escolas que a palavra de Deus seja a primeira disciplina. Quando a criança estiver no jardim de infância, já vai entrar conhecendo a verdade que liberta. Vamos tirar o saci pererê. Vamos tirar todo tipo de coisas do mal. Tudo que não agrada a Deus, saia. Nós queremos a palavra viva. Nós queremos uma igreja renovada. Igreja do Senhor, povo de Deus. Nós queremos isso. A igreja do Senhor renovada. A igreja do Senhor que recebe o pecador e abomina o pecado. Sai pecado, fica o pecador. Sai pecado, sai trevas, fica a luz. Fica a palavra. Quando o pastor chegar no púlpito, não é para contar a história dele, não. É para contar esta verdade aqui. Agora, se nesta verdade tiver um exemplo, aí você deu o exemplo. Quer dar um testemunho? Dê. Só para isso. Brincadeirinha no púlpito, não. Então, quando o povo de Deus disser isso, pastor, nós queremos a palavra viva e eficaz. Aquela que renova, aquela que fortalece. Olha, foi maravilhosa a pregação, a palavra que eu ouvi do pastor neste domingo agora que passou. Hoje é sexta-feira. Eu ainda estou fortalecida com o orvalho que ele falou. O orvalho que vem e molha aquela semente, aquela terra seca. E aí toca o orvalho do Senhor e molha. E aí a gente começa a florescer. E essa igreja, ela tem que ser fortalecida. A pandemia tem que trazer, olhe, trouxe muita dor. Então ela tem que trazer um renovo. Um avivamento na igreja do Senhor. Esta pandemia, as pessoas que foram recolhidas, nós temos que lembrar das pessoas que ficaram. As que foram recolhidas estão na glória com o Senhor. Ou então, se escolheram a morte, infelizmente, não estão na glória. Mas todo aquele que confessava o Senhor de suas vidas, o Senhor de nossas vidas, eles estão na glória. O que eu quero pedir é pelos que ficaram sofrendo a dor
de ter perdido alguém que amava, o seu ente querido, o seu familiar, seu amigo, alguém que você amava, que você perdeu nesta pandemia. Então, para valer a sua dor, vamos buscar o Senhor. Vamos nos redimir diante do Pai. Vamos dizer: precisamos de Ti, Senhor. Pai, sara a nossa terra. Reconhecemos que o sacrifício da cruz foi por nós, que o sangue de Jesus tem poder de expurgar todos os vírus, de extinguir todos os vírus. Nós sabemos, Pai, e queremos agora ser um povo de Deus. Igreja renovada. Oh, aleluia. Povo que olha para o alto. Igreja que caminha de joelhos, clamando, pedindo perdão do Senhor, renunciando ao pecado. Só tem vida eterna quem nasce de novo. E você só vá para a igreja que fala esta verdade. Renuncie ao pecado. Ande em santidade. Peça perdão ao Senhor. Busque a graça. Busque a vida. Leia a palavra que te fortalece. Fuja do pecado. Resista ao diabo e ele fugirá de ti. Vamos fazer isso. Vamos exigir do legislativo leis que respeitem ao Senhor. Vamos exigir que todas as leis que são contra a palavra de Deus sejam revogadas pelo sangue de Jesus. Sejam revogadas todas as leis contrárias à vontade do Pai. Toda lei que separar o homem, toda lei que fizer separação entre os homens, que traga intriga, que valorize mais uma cor do que outra cor, uma situação do que outra situação, um padrão social do que outro padrão social, tudo que seja disenção, separação, revogamos. Todos os homens são iguais perante a lei. Todos devem ser iguais. Brancos e negros, amarelos, vermelhos, pardos, a cor que seja. Todos nós somos importantes diante de Deus e somos iguais diante de Deus. Chega de racismo contra branco ou negro. Chega de disenção. Quem fez isso foi o comunismo, que implantou essas ideias contrárias. Ah, então se você disser que tal coisa é errada, a Bíblia Sagrada está dizendo que é errado. Mas se você disser que é errado, você está sendo preconceituosa. Não tem nada de preconceito, não. De jeito nenhum. Estou falando a verdade. Amo a todas as pessoas de forma igual, não importa. Não importa nada, opção sexual, nada disso importa. Eu amo. O amor que Deus colocou no meu coração na madrugada do dia 22 de março de 2020 me fez dizer isso, amar. Quem sou eu para amar? Eu sou limitada. Mas é Ele. Foi Ele que derramou quando Ele me ungiu. Ele disse: agora levante-se para ser ungida. E Ele me ungiu. Mudou o meu espírito, o meu coração mudou. Foi lavado, Deus tirou aquilo que não queria em mim. E implantou um amor inexplicável, imensurável no meu coração. Eu amo o meu próximo, como eu amo a mim mesma. E eu amo a Deus acima de tudo e de todos. Acima de mim mesma. Eu amo a Ele. E é claro que esse amor veio dEle. Ele nos amou primeiro. Por isso que Ele colocou esse amor no nosso coração. Ele nos amou primeiro. Vamos honrar este amor. Vamos exigir do legislativo
que respeite a Deus, que implante nas escolas a disciplina, a primeira, essa seja a principal disciplina, conhecer a verdade. O nome da disciplina, conhecimento da verdade. Pronto. Para que a criança conheça a verdade. Conheça a verdade. Por que criar mentiras? Por que implantar e dizer que isso é cultura? É cultura um homem deitado nu e uma criança passando, um adulto mandar a criança passar a mão nos órgãos genitais desse homem? Isso é cultura? O que é que tem a palavra de Deus? O teu corpo é o templo do Espírito Santo. E você não tem que expor o seu corpo. E você não tem que roubar a inocência da criança, não. Na hora certa, ela vai conhecer. Na hora certa, ela vai conhecer o corpo humano adulto. Mas deixa ela ser criança. Exigimos respeito às nossas crianças, ao futuro de nossa nação, às futuras gerações. Porque é agora que nós vamos ter a responsabilidade de mudar a nossa história. Estávamos caminhando para a morte eterna. E hoje o Senhor disse: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Devemos andar em comunhão com Deus. Nós precisamos, para a nossa sobrevivência, entrar em comunhão com Deus urgentemente, reconciliação, conserto, urgentemente. Levante-se. O Senhor Jesus disse: levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Cuidado com o adversário de nossas almas. Cuidado com o adversário de nossas almas. Ele muitas vezes, ele vem tão disfarçado. Coisa mais linda. Tão bonitinho. Tão camuflado. Inocente, disfarçado, tão bonzinho. Preparado para enfiar as garras dele na tua alma e te levar para a morte eterna. Cuidado com o traidor. Ele é disfarçado, viu? Dissimulado, carismático. Tão bonzinho. Às vezes ele fica travestido de uma pessoa tão boazinha. Se fingindo até de alguém temente a Deus. Cuidado, o Senhor Jesus disse que iam surgir muitos falsos profetas. Mas nós iríamos saber pelos atos, pelas obras. O que essa pessoa está fazendo? O que ela está fazendo? Ela está obedecendo a palavra de Deus ou ela está distorcendo a palavra de Deus? Se ela estiver distorcendo a palavra de Deus, fuja dela, viu? Pode ser a pessoa mais carismática e boazinha que você possa imaginar no mundo. Se ela vai contra a palavra de Deus, em qualquer ponto, são os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas que estão se levantando. Senhor, sara a nossa terra. Ah, Senhor, livra-nos da escravidão, das ideologias demoníacas, culturas. Livra-nos das vaidades que nos afastam do Senhor. Livra-nos dos desejos da carne, tão perigosos. Nos leva à morte. Que não sejamos escravos do adversário de nossas almas, súditos deles, jamais.
Não sejamos escravos da nossa vontade carnal, perigosa. Também tem muita coisa que o povo bota a culpa no adversário, no encardido, mas está na nossa vaidade, dentro do nosso eu, que precisa ficar euzinho, bem pequenininho, subjugado ao Espírito que o Senhor nos deu. Cuidado para não ser escravo da vontade da sua carne. Porque é aí onde o adversário faz festa, viu? E lá você dança sem querer, pulando. O fogo, aí você fica saltando, desesperado, eternamente, no fogo eterno. Redundante, mas precisa, bem precisa eu estou sendo. Cristo aceitou o sacrifício, renunciou, naquele momento que ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, qual era a vontade de Jesus? Naquele momento que ele viu que ia sofrer, ia ser pregado na cruz, que aquele cálice passasse dele. Naquele momento que ele disse, mas seja feita a sua vontade e não a minha, ele renunciou à vontade dele para cumprir a vontade do Pai. O eu dele perdeu toda a força e que a vontade do Pai prevalecesse. E olhe que era uma vontade dolorosa, a morte de cruz. Mas tinha que acontecer. O sacrifício, o cordeiro tinha que ser imolado. Senão, nós todos iríamos para a morte eterna. Por causa de Adão. Porque por causa de um homem, o pecado tomou conta de toda a humanidade. Toda a humanidade ia para o inferno, para a morte eterna. Aí o Senhor enviou o seu filho e transformou nele um homem aqui na terra, nascido de mulher. Nasceu de Maria, da Virgem Maria. E aí se fez homem. E por causa deste homem, nós, toda a humanidade, podemos ter a vida eterna de volta. Porque este homem, Jesus, Cristo, que aqui nós chamamos de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, ele morreu por nós. Ele disse, mas que seja feita a tua vontade, Pai. E ele se rendeu à vontade do Pai para redimir os nossos pecados. Todo aquele que se arrepende agora pode ter a vida eterna. Se você se arrepender e não pecar mais, você terá a vida eterna. Que notícia boa! Estamos bem pertinho do dia de comemorarmos o nascimento de Jesus, daquele que se fez homem por nós. Ele se humilhou na forma de homem, ele sendo filho do Deus Altíssimo, estando com ele na glória. Mas ele se fez homem para falar sobre o nascer de novo, o arrependimento de pecado. Ele disse, é necessário que nasça de novo. Abandone o pecado e volte-se para a vida. Ele pagou o preço da nossa herança. Pagou o preço. Quitou a conta. Você só vai para o inferno agora se você quiser. Amém? Entendeu? Eu quero deixar claro, você só vai para o inferno se você realmente quiser a morte. Se você não quiser nada com Deus, com a vida, continuar pecando, pensando que eu sou retardada, não quer, não faz questão, porque eu digo, se você pensa que eu sou retardada, lê a Bíblia.
Aí você vai entender que eu não sou retardada. Eu sou apenas serva do Deus Altíssimo. Estou a serviço dele. Por isso que sou ousada. Porque ele me dá ousadia de dizer que você pode ter uma vida eterna. Renuncie ao pecado. Queira a vida. Queira Deus. Eu garanto a você que você vai ser muito mais feliz do que você pensa que está sendo feliz. Você vai ser muito mais feliz. Incomparavelmente mais feliz. Sua vida vai ter muito mais sabor se você renunciar a este maldito pecado que está levando você para a morte eterna. Ou estes pecados. Até aqui. Irmãos, eu quero pedir oração por Kaline Costa, amiga de minha irmã em Cristo, Gleice. Vamos orar por ela, consagrá-la ao Senhor, pela vida espiritual dela, pela salvação dela e pela cura do câncer no pâncreas. Vamos pedir também por todos os enfermos. Todos os enfermos. Enfermos também do espírito, da mente, do corpo. Todo tipo de enfermidade. Vamos orar pelos enfermos. E vamos agradecer a Deus pelo milagre que Deus fez. Nós sabemos que Deus faz milagres todos os dias. Quando acordamos, já é um milagre. Mas eu quero, irmãos, dar o testemunho que para a honra e glória do nosso Deus Altíssimo, o Senhor ouviu a oração do seu povo, de toda a família de Suzã, do seu esposo. O esposo dela já estava internado ontem. Ele se internou, na verdade ele se internou antes de ontem. E aí minha filha tomou conhecimento, disse: maninha, a tia de Vitor, a tia do meu genro, ela está com sintomas, já está sendo medicada em casa e o esposo dela já estava com sintomas há dias. E mesmo tomando todo o medicamento que tem no protocolo, ele acordou muito debilitado, teve que ser internado, foi internado, mãe. Ore por ele, pela família, ore por eles. E Deus tocou no meu coração de também orar pelos filhos deles. E aí, para a honra e glória do nosso Deus, ontem, olha que nós oramos ontem pela manhã. E ontem à noite, este senhor, que já é idoso, este senhor que estava internado, o esposo de Suzã, ontem à noite, ele está em casa. Ele está em casa. Ele recebeu alta. E vocês sabem que um idoso, com o vírus da pandemia, quando ele se interna, ele não passa esse tempo. Nós sabemos que foi a mão do Senhor. Nós sabemos como pedimos a Deus que surpreendesse até os médicos. Ele recebeu alta ontem mesmo. Ontem à noite eu recebi a informação. A sogra da minha filha, que estava intercedendo por eles, é amicíssima, não é só cunhada, é amicíssima de Suzã. Elas são muito unidas e ela estava muito angustiada. Suzã está se recuperando, graças a Deus. Está se recuperando, está em casa também. E o esposo dela, que tinha se internado, voltou ontem. Nós oramos ontem pela manhã. E para honra e glória do nosso Deus, e surpresa dos médicos, com certeza eles se maravilharam com isso. Inclusive o filho deles é médico.
viram que tinha que dar alta. Ele estava bem. Deus é assim. Deus, ele ressuscitou Lázaro no quarto dia que Lázaro estava sepultado. Deus, ele curou aquela menina que disseram, não perturbem mais o mestre, porque a menina faleceu. E Jesus chegou lá e chamou a menina se levantou. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e amanhã. Jesus Cristo, ele vinha com uma multidão entrando na cidade e havia uma multidão saindo da cidade chorando. Enquanto que eles vinham vendo os milagres de Jesus com uma alegria tão grande entrando na cidade, outra multidão está saindo da cidade chorando. Porque a viúva estava enterrando seu único filho. Ia ficar só, sem marido e sem filho. E a viúva no sofrimento, numa dor, e as pessoas chorando com ela. Mas quando ela foi saindo da cidade, ela encontrou Jesus com a multidão que vinha entrando na cidade. E Jesus Cristo, ele mudou o quadro daquela mulher, daquela viúva e daquelas pessoas que estavam chorando com a dor daquela viúva. Ele ressuscitou o filho da viúva. E aí se tornou uma só multidão, que eram duas multidões, uma que vinha com Jesus, a outra que saía para sepultar o menino. E eles se tornaram uma multidão só, que voltou para a cidade em festa, cheios de alegria. Ele transforma a sua tristeza em alegria. Ele pode todas as coisas. Devemos buscá-lo enquanto podemos achá-lo. Vigiai e orai. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós te glorificamos, te adoramos pelo que tu és. Nós rendemos graças a ti, porque sabemos que tu podes todas as coisas. E nós estamos gratos pela alta do esposo de Suzã. Oh Senhor, como tu és bom! E a tua misericórdia, Pai, tu és o médico dos médicos. Quando eu pedi que o Senhor chegasse ali no hospital e recuperasse a saúde dele, eu pedi também ao Senhor que o Senhor aproveitasse e curasse todos os enfermos que estavam ali naquele hospital. E hoje eu te peço que o Senhor visite todos os hospitais de todo o mundo. E o Senhor chegue com graça e misericórdia. E o Senhor derrame uma gota do sangue do teu filho que morreu por nós. Para dar ao homem consciência da tua verdade. A salvação. E uma vez salvos pelo arrependimento de pecados, sejamos curados, sarados. Sara a nossa terra, Senhor. Sara, Senhor, o teu povo. Vem com o teu poder e sopra o teu espírito sobre toda a terra. Ajuda-nos, ó Pai. Dependemos de ti. Precisamos de ti, ó Pai. Sara os médicos que estão agora enfermados. Sara as pessoas que estão com enfermidade da alma, da mente, do corpo. Sara, Senhor. É no nome do teu filho Jesus Cristo que eu peço. Sara, Pai. Sara Kalina, Pai. Kaline Costa. Sara, meu Pai. Vai repreendendo todas as células que estejam com câncer no corpo dela. Vai tirando. Extinga todas as células cancerígenas, para que quando ela fizer o exame, dê ausência da doença, como o Senhor fez com o meu sobrinho, Gustavo Graco. Faça nela a cura, Senhor.
Vai lá, Deus. Vai, Senhor, com a tua mão poderosa e extinga todas as células cancerígenas. Tire o tumor. Vai tirando toda a ferida e vai sarando e vai dando a ela, Pai, um pâncreas totalmente curado. É no nome do teu filho que eu estou pedindo ao Senhor. E já estou te agradecendo, pois tu és o médico dos médicos. É só em ti, Pai, que nós esperamos. Nós sabemos, Pai, que a medicina ainda está sem entender como é que funciona este vírus. Mas nós, pela visão espiritual, sabemos que tu estás nos salvando, nos renovando como igreja. Que a dor daqueles familiares que perderam seus entes, que aquela dor, meu Pai, seja transformada em salvação e alegria na tua presença. Pai, livra-nos de todo o mal e dá-nos a vossa paz. Aviva o teu povo, renova a tua igreja, sara a nossa terra. É no nome do teu filho que morreu na cruz por nós que eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém.